Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito. Passando hoje para mais uma mensagem aqui no canal, quero agradecer a todos vocês inscritos aqui no canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, a mensagem de hoje, nós vamos estudar Apocalipse, capítulo de número 1, do versículo de número 1 até o versículo 11. Por quê? A necessidade de fazer esse estudo. Meus queridos, a gente vê no sistema religioso evangélico uma falácia que o Apocalipse está se cumprindo. Eles usam carros de som na rua, dizendo que as profecias do Apocalipse estão se cumprindo. E ali eles chama o povo para as suas igrejas, está na presença de Deus. Mas a presença de Deus não é só nas igrejas deles. A presença de Deus está em todo o universo. Então eles usam carro de som, eles usam alto-falante, caixas com microfone nas praças e anunciando o cumprimento do Apocalipse. Qualquer desastre da natureza, eles falam, as profecias de Apocalipse estão se cumprindo. Esse é o sistema religioso evangélico. Mas o que a Bíblia nos revela sobre isso? Para quem foi o Apocalipse? Para quem Deus manda o seu servo João escrever? Tinha um endereço. Existia pessoas que Deus queria que sabesse das profecias do acontecimento do Apocalipse, que ali já tinha profecias já se cumpridas e ainda havia profecias para se cumprir. Então Deus usa o seu servo João, através do anjo, para escrever para estas pessoas. Mas foi para nós, brasileiros, gentios. Então vamos estudar para nós poder entender, e peço você que assiste essa mensagem até o final para você entender para quem foi a revelação do Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo número 1, está escrito assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Veja, Deus deu a revelação a Jesus Cristo e enviou pelo anjo até João. Mas você observa que as coisas que brevemente deve acontecer, uma coisa que era breve, era logo, tinha que acontecer. Essa revelação, ela tinha que ser acontecido dentro de pouco tempo. Versículo 2: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que viu. Versículo 3: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja que do versículo 1 até o versículo 2 está desculpa, meus queridos, está anunciando que vai acontecer essas profecias e acontecer essas coisas breve e próximo. Então, continua no versículo 4. João, veja, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dados 7 espíritos que estão diante do seu trono. Veja, aqui já começa a falar nas 7 igrejas que havia na Ásia, né?
A revelação de João já começa a entender que não era e nunca foi para nós brasileiros, nunca foi para outros países, a não ser aquele país que está revelando na profecia. Vejam que o Brasil não está na Ásia. O Brasil, ele está na América, aqui na América do Sul. Então, veja que essa profecia, ela começa a ter um endereço, ela começa a ter um destino. Mas o que eles fazem? Eles tiram o texto do contexto e fica pregando, ensinando, amedrontando as pessoas, para que as pessoas lhe dêem ouvido. A pessoa escutando que está se cumprindo, muitas pessoas têm pavor e começa a dar ouvido e começa a ir para as suas igrejas. No versículo 5, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Está falando com as igrejas da Ásia. Certamente que aqueles líderes daquelas igrejas eram descendentes de hebreus. Então, quando a palavra diz que nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue, está falando com os hebreus o que aconteceu, que Jesus morreu para libertar eles do pecado de transgressão daquelas 613 leis. Veja que se fosse para o Brasil, praticamente já está errado, porque aqui eles ensinam que o sangue de Jesus nos libertou, nos lavou, nos purificou, mas eles ensinam também que nós temos que pagar o preço, que nós precisamos fazer por onde? Herdar o reino de Deus. Ora, se ele está falando que pelo seu sangue nos libertou, então era para o sistema evangélico da religião entender que já está salvo. Entende? Mas há uma confusão aí. Versículo 6. E nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai, e a ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, no versículo 7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Até mesmo aquelas pessoas que tinham furado Jesus com a espada, com os pregos, cravos, ultrapassando ele na cruz, estava vivos, tinha que estar vivos para ver o poder de Deus, porque ele vinha com as nuvens. Nuvens é poder e glória. Eles iam ver Jesus vir com poder e com glória. Mas está para o futuro por quê? Está para o futuro porque ainda ia acontecer. Versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então aqui João vai revelando, ele vai escrevendo, mas para a Ásia, para as igrejas da Ásia, não para as nossas igrejas aqui no Brasil, as igrejas evangélicas. Porque se fosse para o mundo inteiro, ele ia falar, ele não ia dar um endereço, ele não ia deixar escrito para tal lugar, determinado lugar. Não, ele não ia fazer isso. Versículo 9. Eu, João, agora João vai falar dele. Eu, João, irmão vosso,
e companheiro convosco na aflição e no reino, e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Por que João estava lá? Por causa do sistema. Observe que João, quando ele vai saudar, no início ele fala graça e paz, já muda a saudação, porque ali ele já está vivendo um tempo de graça, porque Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e agora ele estava ministrando a palavra de Deus, mas a graça, ensinando a graça, e o sistema da época não aceitava a graça, como até hoje o sistema religioso não aceita a graça. Eles até falam na graça, mas eles não aceitam, eles não entendem o que é graça. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito, João falando, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz, uma grande voz, como de trombeta. Olha, ele ouviu uma voz forte, né? Por detrás dele. No versículo 11, que dizia, o que vê, escreve no livro, e envia às 7 igrejas. Quais são elas? Vê se existe alguma igreja dessa aqui no Brasil. Em Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Então, meus queridos, a revelação do Apocalipse não foi aqui para o Brasil. A revelação do Apocalipse, a Bíblia afirma que foi para as igrejas da Ásia, essas 7 igrejas. João, aqui no versículo 10, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Se todo dia são o dia do Senhor. Mas aqui foi o dia que Deus arrebatou ele, que apareceu para ele. E Deus disse para ele escrever as 7 igrejas da Ásia. Então, meus queridos, o Apocalipse nunca foi para os gentios, nunca foi para os nossos dias, e sim a revelação de Jesus, aquelas pessoas, aqueles líderes que habitavam na Ásia, que frequentavam, cultuavam nessas igrejas. Se você observar no dia de hoje, lá nessa Ásia Menor, onde que ficavam essas igrejas, é a Turquia. Se você fazer uma pesquisa aí na internet, dá um Google aí, você vai descobrir que não tem nada a ver essas igrejas era na Ásia e não no Brasil. Então aqui está mais descoberto, mais um engano da religião, mais uma falácia da religião, mais uma mentira aplicada pelo sistema religioso para amedrontar as pessoas, para conseguir as suas igrejas, para lotar as suas igrejas. Mais gente, mais retorno financeiro os seus líderes têm. Então, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Graça e paz. Até um próximo vídeo.